Bom, se ninguém tiver mais nenhum trecho assim, que queira destacar, eu queria só rapidamente conversar com vocês o que vocês acharam sobre isso é importante porque vejam que até agora a gente falou sobre o conteúdo, né? A história em si, os sentimentos de empatia com o personagem, qual o tema, mas lembre-se que a história em si ela é muito simples. Ela inclusive poderia ser resumida. Eu coloquei aqui, ó, um cocheiro querendo conversar sobre a morte do filho, que faz 2 corridas numa noite fria, tenta conversar com um homem na rua, volta para casa, tenta o papo com um colega e termina contando tudo pro próprio cavalo. A história é essa. Por que ela é tão fantástica? Não só por ela em si, pelo conteúdo que é fantástico, mas também necessariamente, esse é um elemento imprescindível da literatura, é o que diferencia, por exemplo, um Chekhov de um Misael. Eu contaria essa história de um outro jeito, mas ele contou desse jeito. Então a forma de se contar uma história é muito importante. É ela que nos guia e é como se ela nos manipulasse para a gente sentir determinadas coisas. Então, sobre a forma como o autor, o Chekhov aqui, ele narra a história, ele conta algum artifício, assim, se alguém quiser comentar alguma coisa, esse é o momento. Simula um cenário propício, né? Essa angústia toda, essa neve caindo, um cenário urbano ali que incomoda o cavalo, incomoda ele, barulho. Ele demonstra que não se sente confortável num trecho aqui, ele não se sente nem ou não compreendesse onde se encontra o que está fazendo ali. Ele não está à vontade de jeito nenhum. Uma situação. O espaço é muito importante para a criação do clima do conto, né? Deixa tudo monocromático, né? Quando a gente meio tá escuro, né? angustiado, a gente não vê tons, né? A gente vê tudo no mesmo padrão. O próprio horário também, né? Se você pegar o horário, de manhã a tonalidade seria outra. Né? Já te dá essa ideia, ele te conduz a isso. Ele apresenta no início todo aquele cenário de neve, de mudança e o período também, né, do dia. A gente vai voltar nesse primeiro parágrafo rapidinho, aí a gente vai falar um pouco sobre isso. Isso é fantástico no conto. Mas eu não sei se vocês perceberam, falando um pouco rapidinho sobre o Chekhov, ele é um autor russo do final do século XIX, tá aí, nasceu em 1860, morreu em 1904. Para vocês terem uma noção, eu coloquei aqui uma comparação com outros autores russos importantes. Ele não escreveu grandes romances, mas ele escreveu muitos contos, é considerado inclusive um dos melhores contistas da história da literatura universal, e escreveu teatro também. Tem peças teatrais dele muito famosas, como por exemplo, a gente estava falando agora há pouco, a Gaivota, Jardim das Cerejeiras. Os 2 autores russos mais famosos, certamente, são o Dostoiévski e o Tolstói. Dostoiévski escreveu, por exemplo, Crime e Castigo, Os Irmãos Karamazov, e o Tolstói que escreveu aquele calhamaço Guerra e Paz. O Dostoiévski, ele nasceu em 1821 e morreu em 1888. Ou seja, eles foram quase contemporâneos. O finzinho da vida do Dostoiévski coincidiu com os primeiros anos da vida do Chekhov. E o Tolstói foi o que mais viveu deles todos, né? O Tolstói pegou a vida inteira do Chekhov, porque o Tolstói nasceu em 1828 e morreu em 1910. Então esses caras faziam parte desse círculo literário importante que elevou, nessa época, a literatura russa a um patamar incrível. Eu estava conversando ontem com algumas pessoas e hoje também. Eu brinquei hoje no carro indo pra cá. Falei assim, se algum dia você estiver alegre, pra cima e tal. E falei, hoje eu quero ficar um pouco triste, angustiado, dilacerar um pouco o coração. Leia um escritor russo. Depois eu vou falar um pouco desse livro aqui, rapidinho, só para indicar. Mas parece que os caras, assim, era o prazer da vida deles, enfiar facas, assim, no coração e torcer. Porque o tipo de literatura deles é assim, é profunda demais. Toca na alma, né? Então, esse cara fez bastante isso. Ele era médico, né?
ele dizia que a medicina era sua esposa e a literatura sua amante. É feio, mas para entender um pouco. Mas ele, obviamente, é muito mais conhecido pela literatura do que pela medicina. E é isso. Uma das coisas que é famosa dele, e talvez se vocês já leram outros contos e outros autores, vocês vão perceber, é que o Chekhov, ele é muito conciso. Por mais que, por exemplo, na descrição ele tenha demorado um pouquinho mais, mas ele não fica demorando. Por exemplo, para falar da neve, ele diz que é uma neve úmida em grandes flocos. Aí depois ele já fala dos lampiões recém-acesos, fala da neve que estava no dorso das pessoas, dos cavalos. Pronto, ele já descreveu parte da situação. Ele não, de forma alguma, ele desperdiça palavras. Ele usa a quantidade correta de palavras para contar a história e para causar as impressões que ele quer causar. Vejam que essa é uma história curta, mas também que se torna encurtada porque ele não se demora. O último parágrafo desse texto tem uma linha e é profundíssimo, assim, talvez um dos mais fortes, que é quando ele fala lá que o cavalinho ouve tudo, e Iona anima-se e ele conta tudo. Então ele é muito conciso, né, para dizer as coisas. E ele tem algumas sutilezas, como essa que o Rubem tinha mencionado lá, ali na segunda página, depois do segundo travessão, né, que ele diz assim, ó, combinaram isso, né? Aí Iona volta-se para o passageiro e move os lábios. Sem dúvida quer dizer algo, mas apenas uns sons vagos lhe saem da garganta. Você fica até com pena do Iona, né? Aí o militar pergunta, o quê? Iona torce a boca num sorriso, faz um esforço, ele dá todo esse peso, assim, que tá sendo difícil sair aquilo, né? E com a garganta cicia, né? Ciciar é falar em voz baixa, sussurrar. E aí ele começa a contar o que o cara fala. Então, é um autor a ser lido. E que pode ter certeza, se vocês virem um conto de 4 páginas, 10 páginas, 30 páginas, ali está a quantidade correta, nem mais nem menos de palavras para contar uma boa história. Tenta ser preciso, né? Cirúrgico. Isso. Tenta ser cirúrgico. E ao mesmo tempo ele é um pouco reticente também. Mas ele faz isso de propósito. Porque eu acho que ele respeita a nossa condição de ser pensante. Pra gente completar, né? Pra gente pensar. É o tipo de escritor também que não trata o leitor como um ser burro, né? Ele sabe que a gente é inteligente, ele não precisa contar tudo. Ele não precisa dizer assim, com todas as letras que estavam angustiadas. Tem um momento que ele fala, que ele para e o narrador faz um monólogo, assim, conta. Mas a gente já tinha percebido antes daquilo. Ele não precisa contar pra gente entender. Tem muitos autores que fazem isso, né? Parece que querem contar. Ele estava contando isso, e a angústia remoía o seu... Não, a gente está vendo, né? Na forma como ele mostra. Ele mostra, ele não conta como uma pessoa. Tá? Parece que é característica de outros contos, porque o tempo que eu tive foi pouco, mas dei uma olhada numa crítica. Os contos dessa dele, né? parte. Ele costuma fazer isso em todos. Ele deixa nem completa, melhor forma de dizer, mas ele deixa algo incompleto para você completar com a imaginação. Por exemplo, você fala que o cara estava muito mal, aí você já começa a imaginar as várias maneiras que ele estava mal, entendeu? Então ele deixa uma parte para você e completando com a imaginação. Não é à toa que ele usa muito reticências mesmo, né? Tem bastante reticência aí no texto. Eu acho que não vai dar tempo da gente reler aos poucos cada um dos trechos, mas eu acho que dá pra gente voltar, passar pelo conto inteiro e pegar só alguns trechos. Por exemplo, essa primeira descrição aqui. Vamos ficar um pouquinho nela, porque ela parece que é assim. Faz muito tempo que eu não vou em teatro. Não lembro a última vez que eu vi em teatro. A última vez que eu fui no teatro, acho que foi para ouvir uma ópera que teve uma vez aqui em Orlando, faz bastante tempo. Mas teatro mesmo eu só vi na minha infância. E eu morro de vontade, assim, de voltar a frequentar teatros. É uma tristeza, assim, não ter tanto isso aqui, né? Mas essa primeira cena parece que é aquele momento em que a cortina abre, as luzes baixas aparecem e tem uma cena estática, não
tem muita coisa acontecendo. E ele simplesmente descreve aquela cena. Vejam que não há movimento aqui, é estático. Ó, crepúsculo vespertino. E vejam só, 2 palavras, ele já falou muita coisa, né? É esse momento, o finzinho de tarde ali, né? Já causa uma certa angústia, né? Uma neve úmida em grandes flocos, remoinha preguiçosa junto aos lampiões recém-acesos. Aí ele coloca esses lampiões recém-acesos, já dá essa iluminação, mas ainda está tudo estático, cobrindo com uma camada fina e macia os telhados das casas, os dorsos dos cavalos, os ombros das pessoas, os chapéus. Aí ele introduz o protagonista, né? Iona Potapov está completamente branco, como um fantasma. Essa é a apresentação do protagonista, né? Estático, mas já profundo. Encolhido mais que pode se encolher um corpo vivo, está sentado na boleia sem se mover. Tem-se a impressão de que mesmo que caísse sobre ele um montão de neve, não consideraria necessário sacudi-lo. Seu cavalo, o Rocin, está igualmente branco e imóvel. Graças à sua imobilidade, à angulosidade das formas e à perpendicularidade de estaca de suas patas, parece mesmo de perto um cavalinho de pão de ló de um copec. Seguramente ele está imerso em meditação. Esse primeiro parágrafo é todo estático. E não há nenhum movimento externo acontecendo, a não ser a neve caindo e tudo, mas há muita coisa acontecendo dentro dos personagens. Tanto que é aí que ele começa a falar da meditação do cavalo, né? E aí vejam que depois dessa apresentação estática, que começa o barulho, né? Porque aí vem um cara e grita lá, cocheiro, pra Viborgskaya e tal, e aí de repente vai começar aquela bagunça toda na rua, mas por enquanto esse primeiro parágrafo traz a gente para dentro de um lugar estático, silencioso, porque é assim que estava a alma daquele cara, né? E aí a Cel tinha escrito, e eu vou querer que ela fale, mas é porque é uma coisa muito interessante, e aí eu quero que vocês falem sobre isso. Necessariamente a gente, ao ler a história, ao ler pra gente mesmo, ou ouvir a história, a gente imagina o cavalinho, o cara lá. Como vocês imaginaram o Iona? Fala que ele era já um senhor de idade, já. Tirando isso, características físicas. Você começa a imaginar um velho russo, né? Sei lá, branco, talvez. Gordinho. Gordinho. Pela profissão, o cavalo que carrega, então ele faz atividade física. É ou não é? Então, não sei, eu imaginei ele mais magro, baixinho, porque você pensa numa pessoa frágil, assim, talvez. Até porque pelo momento ali não tinha comida, né? Mas a gente só sabe depois que não tem comida, mas Mas ele pode ir emagrecendo na sua imaginação, Pode. não sei que Pela ele atividade gordo, dele, não, ele era então, magro. braçal. Mas pela neve que ainda a quantidade de roupa, você imagina ele não tão magro, você imagina mais Eu fofo. imaginei fofo. Olha só que interessante, e aí se eu quiser discorrer mais sobre isso, é incrível isso, eu não tinha percebido até ontem, eu li um cara falando, é óbvio assim, é daquelas coisas que depois que alguém fala, nossa, olha, mas não há nenhuma descrição, a não ser o fato dele ser velho, assim, mais velho, nenhuma descrição física dele. Não fala se ele era alto, baixo, magro, se tinha barba, se não tinha. Toda a descrição que o Chekhov faz dele é psicológica, é emocional. E a gente, obviamente, imagina alguém, mas isso não importa. Você pode ter imaginado alguém alto, baixo, negro, tá, ele era russo, mas ele podia ser descendente e tal. Não importa. O importante aqui é o ser psicológico, né? Quer dizer algo? Excluir tudo que você ia dizer? Desculpa. Fiquei empolgado, essa parte é isso aí. Parece que é uma coisa que ele faz em tudo que ele escreve. Ele não fica. Ele cria o ambiente, a atmosfera, mas não dá esses detalhes assim. Talvez essa seja uma técnica, uma característica dele para criar esse tipo de sentimento como uma universalidade. Pode não ser Uma qualquer coisa um. essencial. Mesmo qualquer um só na imaginação. Qualquer um pode se identificar com ele. É verdade. Algum parente, conhecido. Porque se ele falasse detalhadamente como é que ele era, gordo, olho claro, aí ia universalizar. E ele não condiciona a nossa imaginação também, né? Fica livre.
Não importa, ó, pensa aí no cara, do jeito que você quiser, pode ser gordo, pode ser magro. A gente presume, né? Importante é Na o- Rússia, geralmente o pessoal é branco. É. Tem sol, neve, branco de tudo. A atividade dele, cocheiro. Geralmente os cocheiros, como eu já falei, é fofinho. Barbudo. De casar, também vestes, que veste ele tava usando, Barbudo, ninguém por falou, causa do né? frio. Ele não traz características, né, concretas, mas a gente conhece o ser dele. A gente conhece o que estava passando, o que ele estava sentindo, que é uma coisa que a gente pode se identificar. É uma essência humana, isso. Uma das essências. Eu não trouxe nada, até porque eu pensei agora, mas só pra gente contrastar, fica legal pensar. Não que um seja melhor, não. Só pra ver a diferença. É um outro estilo. É, outro estilo. Pensem, por exemplo, se você já leu qualquer coisa do Machado de Assis, ele se preocupa em falar como era a cor dos olhos, a impressão do olhar da pessoa, a boca, as curvas da boca, fala dos cabelos, detalha assim a pessoa. Tem pessoas que eu acho que ainda detalham mais do que o Machado de Assis. Ele se prende um pouco, mas aí ele cria o personagem e corre para falar da história em si. Mas ele aqui não, nem isso ele faz, né? Isso é interessantíssimo. Eu acho que porque ele queria mesmo gerar uma identificação. Eu acredito que seja isso, não sei. Com o personagem. É. Tá, deixa eu parar aqui e a gente já volta.